para a gente falar um pouquinho sobre saúde ocupacional e ergonomia também, vantagens e benefícios de promovê-las nas empresas. É o nosso tema de hoje. Ao meu lado, ele, Hugo Leonardo, que está se dividindo hoje. Ele está aqui no programa, mas também está coordenando uma ação ali da Urinasal, que é parceira nossa também nesse evento. Hugo Leonardo, meu querido, bom dia para você, seja bem-vindo. Obrigado, Tony, bom dia, doutora Luzângela, bom dia aos ouvintes. Prazer aí mais um sábado, estamos aí nessa correria, mais uma correria boa, onde rapaz, a gente está levando conhecimento. Parabenizar pela entrevista de ontem com Catarina, né, que teve com Rosimelo, né? E com Rosimelo, né, que abordaram um tema bastante, vamos dizer assim, que ainda fica por baixo do tapete na sociedade, né? E fico grato por ter relatado e falo novamente que eu já tive depressão, ansiedade, síndrome de burnout, ou de burnout, como queiram chamar, enfim. E assim, a gente tem que realmente procurar ajuda, né? Então, assim, aproveitar esse janeiro aí, esse evento aí na praça para essa situação. E aqui com a doutora Luzângela nós vamos falar mais aí da parte de saúde ocupacional, né? Saúde do trabalhador, né? A gente estava até conversando aqui antes, né? As empresas sendo autuadas aí devido não estar cumprindo essas normas, né? Naquele tempo, acho que Tony sabe que acho que eu fui o primeiro em Serra Talhada a trazer essa questão de saúde do trabalhador, social e as empresas levando. E aí a doutora Luzângela vai falar especificamente, né, dessa área de fisioterapia, do que é que entra, o que é que importa, qual a importância disso, e vamos ver o que tem aí. Muito bem. Então deixa eu dar as boas-vindas para ela, né? Primeira vez aqui no nosso programa, doutora Luzângela Landim, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o convite, viu? Bom dia, meninos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura FM. É com muita satisfação, né, que eu estou aqui a convite de vocês para a gente abordar esse tema de extrema relevância, tanto para as empresas quanto para a sociedade. E, afinal, a empresa é feita de pessoas, assim como a sociedade. Então, para quem não está no posto de trabalho, mas quem visa ingressar no posto de trabalho, para as empresas no geral que promovem, né, os cargos, essa entrevista, esse tema que a gente aborda aqui é de extrema importância tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Me diga uma coisa, para a gente poder adentrar no tema, né? Quando a gente fala de saúde ocupacional, de ergonomia, a gente está falando de o que especificamente dentro de uma empresa, né? Como é que se coloca, né? Esses dois temas, vamos dizer assim, para que as pessoas possam compreender, né? Dentro da empresa, o que é que eu posso trabalhar em saúde ocupacional e ergonomia? Quando a gente fala do que é a saúde ocupacional dentro de uma empresa, a gente está falando sobre os pilares que regem o trabalho, né, dentro da instituição. Então, toda a legislação, ela é voltada a cumprir normas para que esse trabalho ele seja regulamentado. Então, quando a gente fala de saúde ocupacional, a gente já fala daquela parte de contratação, cumprimento, o ASO, o PPR, que dá direito ao trabalhador e respalda a empresa do seu trabalho legal. Quando a gente fala de ergonomia, a gente está falando de uma normativa específica, né, que fica ali na NR17. Hoje, desde 2022, ela está ligada à NR1, principalmente, que são os riscos ocupacionais, onde a gente, na NR17, traça esses riscos, o perfil da empresa. Doutora, só um momentinho, só interrompendo. Para quem não conhece, quando ela está falando NR, são normas regulamentadoras, tá? Nós temos aí 37, acredito que agora 38, aonde elas regularizam todos os tipos de serviço. Então tem para motorista, tem para trabalho em altura, tem para telemarketing, tem enfim, todas as funções. Nesse caso específico, então, assim, são normas regulamentadoras. Quando ela fala NR, essa 17 é específica dessa parte de ergonomia, né? Então, quem trabalha pegando peso, quem trabalha com estoque também, né, doutora? Que tem que levantar os braços e tudo. Só para quem não tem esse conhecimento, tá? Exatamente. É do Ministério do Trabalho. Obrigada, Hugo, pela colocação. Quando eu falar NR, a gente se refere justamente às normas regulamentadoras. A NR17, ela é uma norma relacionada à ergonomia. E a ergonomia é uma ciência de organização, né, e prevenção de acidentes. Então, em tudo a gente encontra a ergonomia. A gente vai focar aqui nas empresas, mas a ergonomia tem na nossa casa. Quando a gente organiza o mobiliário para evitar um acidente, uma queda, né? A gente encontra nas menores empresas, naquela empresa que está ali, mais na periferia, iniciando, seja lá um salão de beleza, né, uma distribuidora, enfim, tudo o que visa organização
a gente trabalha com ergonomia. E quando a gente parte para os grandes centros trabalhistas, né? Para as grandes empresas. Que indústrias, para as indústrias, para as empresas, a gente foca muito, além da ergonomia que o pessoal vê, a organização do ambiente, a prevenção de acidente, e a ergonomia ela se divide principalmente hoje em 4 pontos com a atualização. Certo. A gente fala da organização do ambiente, da prevenção física, a gente fala da ergonomia na parte mental do trabalhador. Da psicossocial, né? Da psicossocial. E a gente fala sobre interação de equipe também, quando a gente vai aplicar alguns checklists para dar aquele diagnóstico da empresa, para que o empresário entenda como sua empresa está funcionando acerca disso, a gente precisa preencher todos esses critérios que estão dentro das normas regulamentadoras. Eu até tinha visto, não sei se ainda está, mas até tem algo específico que fala na legislação do trabalho monótono também, não é? Isso. Se for aquele, sei lá, um exemplo, quem tira xerox, aquele dia todinho, você só ali, vai na máquina e volta, também tem algo que fala sobre isso também. Isso, todo o trabalho que ele envolva organização, monotonia, sobrecarga mental, né? É uma coisa que ele entra na ergonomia. É uma ciência muito antiga, né? Começou lá na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, as pessoas viam que aquela repetitividade de uma atividade levava ao adoecimento. E aí foi de onde surgiu essa ciência, que visa prevenir o adoecimento, porque esse adoecimento para a empresa é custo. Para o pessoal o funcionário, você tem um afastamento, você vai ficar ali com um benefício e dependendo da doença você não vai mais ser reabilitado, você vai ficar com uma sequela, seja ela parcial ou total, afastado do seu trabalho. E para a empresa é custo. Então, quando a gente fala da ergonomia, a gente está falando também de prevenção, redução de custo, melhora no desempenho das suas atribuições, porque nenhum funcionário com dor, com limitação, ele vai se desenvolver bem. Então, uma empresa que pensa em produção, que pensa em cumprir as normas, ela vai estar trabalhando parceira ali com a ergonomia. Isso é bacana, né? Então, para as pessoas entenderem, né, como é que funciona, e a gente, até na fala dele, doutora Luzângela, falando a respeito de empresas, né, sendo autuadas, o que é que leva muitas vezes uma empresa a negligenciar, né, algo desse tipo? É por achar que por exemplo, o colaborador não está realmente sentindo aquilo, né? Que aquela função que ele está desempenhando está provocando um desgaste, né? E ele não percebeu. É justamente isso, essa falta de atenção das empresas está levando a essas autuações? As autuações, elas são direcionadas pelo... fugiu o nome agora? O Ministério? Por 2 formas. A empresa que tem muito afastamento, tem muito atestado e as denúncias, né? E a terceira forma são os sorteios aleatórios que eles fazem e eles visitam a empresa que durante um tempo eles não tiveram ali a vivência ou que tem algum dado no informe no E-Social. Tem algum erro ali no informe do E-Social. E as empresas, todo mundo sabe que a empresa é gerida por um banco financeiro, o coração de uma empresa é o financeiro, o RH. A empresa que não tem RH, ela não cresce. Então, quando se fala em custos, porque o pessoal acha que, por exemplo, na minha área de fisioterapeuta, eu vou trabalhar com ginástica laboral. E a ginástica laboral é apenas um dos pilares. Antes de estabelecer uma ginástica laboral numa empresa, eu preciso traçar um perfil daquela empresa, construir um laudo que é obrigatório nas normas regulamentadoras, fazer essa conexão com outra norma regulamentadora que diz que aquele funcionário ele precisa ser treinado em tal período, que a empresa precisa cumprir a questão de mobiliários e muitas empresas a partir do risco 3, 4, que quem trabalha nas empresas entende o que é isso, eles sabem que eles precisam manter um consultor ou um ergonomista ali. Mas o pessoal olha isso muitas vezes como um custo para a empresa. É um custo manter esse profissional ali fazendo consultoria 1 a 2 vezes ao mês. Ou essas mudanças levam um alto custo, mas na verdade uma autuação hoje, a gente sabe que tem um peso bem maior para a empresa. Primeiro, essa empresa vai passar aí muito tempo sobre, digamos assim, um painel da Receita, né? A Receita vai ficar ali em cima, pontuando muitas coisas. E uma fiscalização nesse ponto... Ficar sempre no radar deles, né? Sempre no radar. É como se fosse a malha fina da gente, né? Quando você cai uma vez, aí depois eles ficam ali no pé. Durante 2, 3 anos eles vão ficar ali em cima da empresa sobre todas as obrigatoriedades, porque não vai ser a ergonomia apenas. Eles vão fiscalizar todas as NRs e todos os cumprimentos da empresa.
E quando a gente fala de adaptação, o pessoal acha que é adaptação de alto custo. Eu vou ter que ter uma mesa mecanizada que vai custar 6, 7 mil reais. Não. Às vezes, a prevenção está numa simples adaptação, com uma adaptação ali de 4, 5 centímetros, a regulagem da tela de um computador, o ajuste de uma mesa, a regulagem de uma cadeira. E a empresa ela não precisa passar por toda essa mudança em 30 dias. Cada risco de adoecimento, ele dá um período que vai de 30, né, a 365 dias. Então, a empresa tem 1 ano para se adequar. A empresa ela tem 1 ano para se adequar. E quando a gente fala nessa, que são os laudos, né? Tanto o laudo ergonômico quanto a análise ergonômica. Quando a gente fala nisso, qual é a diferença de ter uma análise bem feita, bem elaborada, que dá um real diagnóstico para a sua empresa, de chegar e dizer assim, você precisa atuar nisso? É porque em casos de processos trabalhistas, esses laudos eles precisam ser a favor da empresa, eles não podem ser contra a empresa. Tem empresa que tem laudos que são desenvolvidos de certa forma que ele não contribui para a empresa, ele complica a empresa, porque não é bem interpretado, não foi bem construído, não foi bem interpretado, aí a empresa é autuada aí numa causa trabalhista, chega para apresentar um documento que ao invés de respaldar a empresa, leva ela, vamos dizer assim, para a guilhotina, né? Acaba condenando aquela função. E quando a gente tem muito afastamento, muito adoecimento nessa função, o que vai acontecer? Aquela função dentro da empresa, ela fica, digamos, meio que assim, barrada. Ela não pode ser exercida até que se apresente soluções, sejam validadas. Todo desgaste, né? Seja resolvido toda a situação. Então, isso também vale para o trabalhador, vale para a empresa, como prevenção é muito importante que a empresa esteja em dia, mas para o trabalhador, o diagnóstico com o empregador. Olha, eu estou trabalhando em um posto que está me causando uma sobrecarga, está me causando uma dor, está me causando uma enxaqueca, problemas visuais, porque a ergonomia vai atuar nisso também, porque aí o empregador ele tem que entrar num consenso com o trabalhador para buscar melhorias e evitar essas notificações. Tem uma situação, Tona, até na parte de segurança do trabalho, não especificamente, eu vou lhe dar um exemplo, como a doutora Luzângela falou aqui, que pode ser algo que realmente blinde a empresa ou também deixe ela, né, numa situação bem complicada. Vou dar um exemplo, farmácia. Farmácia, nós temos atendente de farmácia, não temos atendente? Só que a gente chega lá o técnico de segurança ou engenheiro de segurança vai lá, aí vai fazer a análise lá do risco do trabalho, aí pergunta pro dono da farmácia, você tem atendente de farmácia? Tem. O que é que elas fazem aqui? Não, elas só pegam aqui, recebem o dinheiro, pega a medicação e tudo, beleza, até então tá aí. Só que existem farmácias atendentes que eles aplicam injeção, que eles aferem, que o que acontece? Já é outra coisa, ele já tem risco biológico. Aí vamos lá, ele apresenta para o E-Social, que é a plataforma do governo onde recebe essa informação. Então, farmácia A tem 10 atendentes que só recebem o dinheiro e pegam a medicação, mas deixa que ele escondeu a informação que faz isso. Por algum motivo, essa atendente ela vem se furar com uma agulha que aplicou um negócio paciente. Quando abrir a CAD, que é a comunicação de acidente do trabalho, que chegar no governo que foi, vai cruzar as informações, vai dizer, peraí, a farmácia disse que ela só pegava dinheiro no medicamento. E por que ela se furou com essa agulha? Aí, meu amigo, quando vinha de lá pra cá, aí o problema é grande. Porque essas visitas agora que a doutora Luzângela falou, eles antes vinham assim, aleatoriamente e tudo. Só que agora eles entram no sistema, aí aqui tem 10 funcionários na rádio, mas eles viram lá que tem uma documentação de Tony que tá errada. Eles não vão vir aqui nem perder tempo perguntando a de mais ninguém. Ele vai dizer, não, eu quero a de Tony. Aí Bolocha vai dizer, não, mas tem uns outros. Não, mas eu quero a de Tony. Eles já vão vir já com o dedo na ferida, entendeu? Então, assim, é muito importante isso. Não é só questão de comprar um papel e deixar na gaveta. É de como ele foi elaborado. Porque senão você pode estar dando um tiro no pé. Isso é muito importante colocar. E na verdade, acho que para ficar claro, né? Não é uma defesa de que a empresa pode tudo, não é uma defesa de que o funcionário tem toda a razão. Isso, a gente está falando aqui do correto, né? Do correto. Da empresa que tem que ter um ambiente que favoreça para o seu colaborador, porque na verdade, se ele não oferecer um ambiente, né, onde ele ofereça todos os EPIs, EPCs, né, que faça justamente um trabalho com RH, né, enfim. Se ele não tiver um ambiente desse, né, favorável, como é que o colaborador vai desempenhar uma boa função? O exemplo a gente está falando justamente isso. O exemplo daqui, conversa com você, pronto, Bolocha, vocês todos radialistas fazem exames periódicos de audição,
revalidação, né? Para ver se tem audiometria, faz a audiometria. Por quê? Porque além de estar preservando e cuidando da saúde de vocês, amanhã ou depois ele também vai estar acobertado em relação a isso. Não, aqui ó, a gente forneceu o EPI, ele estava a tantos decibéis, nós temos os exames de monitoramento, né? Então assim, não é questão também da empresa de querer prejudicar o funcionário, é de ela se resguardar, cuidar do seu bem maior, que é o funcionário, o colaborador, e todo mundo sai ganhando nisso. Ou você quer ter uma perda auditiva que você vai perder e não volta nunca mais, entendeu? E uma coisa que Tony ressaltou que é importante, quando a gente fala das normas, a gente está falando de benefícios para o funcionário e para a empresa. Porque se o funcionário está ali, a empresa oferece o EPI, mas ele não faz uso. Se a empresa oferece um treinamento, ele não participa, né? E no final das contas, digamos que essa pessoa tem uma lesão, seja auditiva, seja uma perfuração com risco biológico, enfim, qualquer que seja, a responsabilidade também é do trabalhador. E o pessoal precisa entender isso. Porque às vezes a gente chega na empresa para fazer uma consultoria e você encontra os funcionários, está lá tudo disponibilizado. A máscara, o óculos, o protetor auricular. E as pessoas não fazem uso. Mas quando acontece algum acidente, eu tinha, mas está em uso. Uma coisa que hoje o Ministério faz para cruzar essas informações é no laudo ele pegar o que eu descrevo. No laudo ergonômico a gente escreve a tarefa realizada. Um exemplo aqui, Los Angeles, aqui. Se fosse para fazer um laudo aqui da sala, né? Aí você ia ver, né? Se a tela tá, na altura certa, na altura, a cadeira, se o acústico, temperatura, luz, tudo toda isso, a parte né? de ruído, organização, balcão, disposição. Porque eu foco muito nas minhas palestras, quem já participou sempre escuta isso. A gente tem que adaptar o mobiliário ao nosso corpo, não o nosso corpo ao mobiliário. Porque quando eu adapto o meu corpo ao mobiliário é onde vem um adoecimento. A mesa está alta, eu vou levantar os braços. Provoca lesão de ombro, provoca lesão cervical. Então, a empresa, digamos que tem 100 funcionários, ela vai tentar obedecer a norma para que no padrão os móveis favoreçam essa adaptação. Por isso que a cadeira tem que ser reclinável, a mesa tem que ter uma certa altura, o mouse tem que estar a uma certa distância, a tela também. Agora, se a empresa cumpre tudo isso, doutor Hugo e Tony, e você chega lá e tá o funcionário com a perna pendurada, tira um encosto de pé, fica bem confortável, ele senta logo na lombar, ele não senta, né, no sacro, ele senta aqui na lombar, vamos dizer assim, na coluna, e fica lá fletido. A empresa está dando o melhor, mas o funcionário não está fazendo uso. Né? A gente tem que entender também quem pode ser responsabilizado. Porque quando eles chegam para notificar, eles vão olhar, poxa, a empresa está cumprindo os quesitos ergonômicos. A empresa fez o laudo, fez a análise, fez a ergonomia, tem lista de presença, tem lista de entrega de EPI, justamente. Tem tudo isso aqui e ele, não. Epa, não é da empresa não. Aí entra também a questão que eles vão fazer a indicação. Esse funcionário não se adaptou ao posto, né? Então, quando a gente fala das normativas e da ergonomia, a vantagem de você ter um consultor é a empresa ter esse direcionamento sem precisar ser autuado. Porque a autuado vai mexer no bem maior da empresa, que é a receita. Quer arrumar um problema, fala da mãe ou do dinheiro, pra você ver. Tem um ouvinte que fez uma pergunta dizendo o seguinte: bom dia, Hugo, bom dia, Tony, bom dia, doutora Luzângela. O programa hoje está top, viu? Caso a empresa não queira nenhum acordo com aquele funcionário que está se prejudicando, o que o funcionário deve fazer? A quem procurar? É a Josimelo que está fazendo essa pergunta, doutora Luzângela. Pode ficar à vontade. Nessas situações a gente precisa avaliar, como é o nome da moça? Josimelo. Nessa situação, Josi, a gente precisa avaliar qual o termo prejudicial, né? Se é acerca do mobiliário, como a gente está falando da ergonomia, acerca de cumprimento de carga horária, desvio de função, porque todo empregado, né, ele tem livre acesso ao portal, né, do Ministério para fazer alguns relatos. Mas essa é uma das últimas saídas, digamos assim. O bate-papo entre o funcionário e o empregador, ou a pessoa responsável. É a primeira via, né? Isso, a pessoa responsável por saúde e segurança do trabalho, e o RH da empresa, ela precisa ser a primeira via. É onde a gente entra em contato para tentar aquela organização e deixá-los cientes do cumprimento das obrigatoriedades. Tanto que quando a gente chega também numa empresa, esse primeiro diagnóstico é para eles que a gente leva, porque a gente escuta o trabalhador. Na minha função, para me desenvolver qualquer diagnóstico, eu preciso escutar o trabalhador. Então, assim, a pessoa que se reporta é o RH. Se você está se reportando ao RH da empresa, não está tendo uma solução e está sendo evidenciado, né, aquela termo prejudicial foi usado, seja lá um adoecimento, uma lesão, enfim,
Aí, se não é resolvido na empresa, sim, a gente pode partir para outras esferas. Da mesma forma que a empresa, quando não resolve dentro da sua instituição, ele pode buscar a esfera trabalhista para solucionar essas situações. Então, é uma via de mão dupla, né? Para o empregado, para o empregador. Mas para o empregado, a gente sempre segue essa via. RH da empresa, diretoria, e se não houver resolução, a gente procura o Ministério. Eu acredito que nesse caso também, como sugestão, pode procurar um advogado trabalhista, né? Que aí ele vai procurar, dependendo, como a doutora Luziana falou, do que esteja causando, se vai ser um técnico de segurança que vai avaliar, se vai ser a fisioterapia que vai avaliar, se é o engenheiro, se é o médico, se é o enfermeiro. Então eu acredito que também uma sugestão não sei se concordo, né? Um advogado trabalhista, porque daí ele vai identificar e vai procurar isso depois que tudo que ela já falou, né? Já procurou a empresa, procurou tudo, não deu certo, aí o advogado ele vai poder conduzir. A melhor maneira é sempre partir o diálogo, né, doutora Luzângela? Né, chegar e expor para a empresa o que está acontecendo, né? E aí a empresa fica ciente, né? Pode tomar algumas providências, agora é aquela coisa, né? Infelizmente ainda tem gente que ainda tem empregador que é meio teimoso. Nós temos gestões aqui, coisas muito sérias. Tem empresa aqui em Serra Talhada que no contra-cheque ele desconta o EPI do funcionário. Isso é um crime, não pode. Como é que uma equipe de RH, de profissionais, isso aí é uma prova, você está dizendo assim, pronto, vai lá me processo, porque todos os EPIs, a compra, o treinamento e a fiscalização é de obrigatoriedade da empresa e coloca lá no contra-cheque, salário 1.000, aí desconta, bota 100, não sei o que, não pode, desse jeito. Da mesma forma que em algumas situações não são fornecidas. A pessoa é contratada e ele é o responsável por levar o EPI dele, porque uma bota é um EPI. Um fardamento é um EPI. Isso. Imagina, tu vir pra cá, tu vai ter que comprar teu microfone, comprar teu fone, trazer teu ventilador de casa ou ligar um ar teu, não, tá entendendo? Não pode. É um negócio bem gritante. Isso são situações, a gente tem que lembrar, né? Principalmente para o empregador, que hoje todo mundo trabalha com um dispositivo que a gente pode gravar, pode filmar. E isso, uma vez registrado, não tem como voltar atrás não, né? É pra empresa, e o RH da empresa, como eu falei no início da minha fala, é o coração. Então, a pessoa que está no RH, ela precisa ser ciente. Como é que uma empresa é autuada? Como é que uma pessoa tem uma insatisfação, um adoecimento, chega uma notificação por meio do Ministério e o RH daquela empresa não sabe? E aí? Eu levanto o questionamento. Por que o RH que está ali precisa saber quais são as normativas, como são cumpridas, o que leva à punição, e ele não se prontifica a solucionar? Ele espera chegar a notificação para a empresa. Exatamente. Olha, tem outra pergunta chegando aqui também. Na verdade é mais um complemento, né? Olha, bom dia, meu grande amigo Tony Alencar, grande replicador de informações, obrigado pelas palavras. Eu sou fonoaudiólogo, especialista em audição e trabalho na área clínica ocupacional, já sabe quem é, né? Gostaria de parabenizar a colega, muito bom tema, muito esclarecedor. É a doutora Carol Sampaio, Ana Carolina Sampaio, que é fonoaudióloga, já me ajudou muito, viu? Aí é potência, né? Um abraço para você, Carol, obrigado pela participação. Outro ouvinte colocou o seguinte, olha, gente, gostaria de saber quem trabalha há mais de 5 anos no ambiente, né? Mas que não trabalha de carteira assinada, se procurar os direitos vai ter. Lembrando que a gente está aqui falando da parte, né, de saúde, saúde, essa parte aqui ela já envolve trabalhista. Exatamente, porque aí, meu amigo, trabalhar 5 anos no ambiente que não tem carteira assinada, isso aí é um problema grande. Exatamente. Não para você, para a empresa. Exatamente. Tem registro de ponto, né? A pessoa tá ali, realmente precisa de uma orientação aí de um advogado. Exatamente. E é interessante que você fazendo isso, é interessante assim, porque entra no que vocês estavam dizendo, né? Muitas vezes as empresas, elas produzem provas contra ela mesmo, né? Mas por falta de orientação, somente por causa disso. Ou então de birra, né? De birra, não, eu quero fazer isso mesmo. Assim, não, eu já teve uma empresa que eu fui e falei, obrigatoriamente tem que ter a CIPA. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Isso. Que tem que ter. Eu ia até perguntar sobre isso, a partir de quantos funcionários ou não tem? Tem. De acordo com o grau, os graus da empresa, os graus vão de 1 a 4, né? De acordo com o grau de risco, aí tem um número mínimo.
a partir de 20. Para poder instalar uma para CIPA, poder né? instalar. Aí isso tem que acontecer reuniões mensais, né? 1 hora e tudo. Aí o dono da empresa disse, peraí, você está querendo dizer que, um exemplo, sei lá, meus 10 funcionários vão ter que parar uma vez no mês, 1 hora para poder ir para essa reunião de CIPA? Não. Eu prefiro pagar a multa quando chegar, mas eles não vão parar de produzir. Eu digo, tudo bem, fiz um documento, ela assinou, porque caso venha chegar a multa, que vai chegar, então eu tô acobertado, que eu orientei. Mas para você ver a que ponto chega, como você falou, birra. O cara, ele prefere pagar a multa do que os caras pararem 1 hora para discutir. Eita, ali tá tendo um risco de choque, ali tem um risco de queda, vamos melhorar aqui, vamos melhorar ali, entendeu? Aí vai fazer o quê? A mesma situação, né? Quando a gente fala de instalação de CIPA, né? Dessas reuniões, o pessoal não quer perder a cerca de tempo de repouso do funcionário. Que tá lá na lei, é obrigatório na CLT. Se você trabalha por 6 horas consecutivas, você tem direito à refeição na instituição, você tem direito a 1 hora de descanso. Sim. No horário do almoço, você tem direito a 1 hora de almoço. Eu até tenho dúvida em relação, você falou aí dessas horas seguidas. Não sei se tem, por isso que a gente traz os profissionais para a gente saber a legislação. A cada 3 horas tem uns 15 minutos de descanso, existe você tem isso. Que fazer a pausa. Isso não é uma coisa que é criada um protocolo interno da empresa, não, isso é uma norma regulamentadora que está lá, que rege e precisa ser documentada, que a empresa oferece essas pausas. E o que não conta como pausa? A refeição. Fui comer e voltou. É uma pausa na produção? Não, é um direito da alimentação. A pausa é quando ele não está dentro do ambiente trabalhista dele. Então, aquela pausa ele pode se recolher a um repouso, a uma área externa da empresa, ali um setor interno, né, mas não uma área de produção. E também que essa pode sair também do ambiente de trabalho. E também que essa área de descanso, esse tempo de descanso aí também vai muito de acordo com a função que você exerce, né? Então, o digitador, existe até a quantidade de vezes que ele tem que digitar. Então, se eu não me engano, a cada 1 hora ele tem 10 minutos, eu acredito que de descanso. Eu não sei especificamente. Para trabalho contínuo, né? Aquela pessoa que só vive digitando ali, porque pode desenvolver, um exemplo, síndrome de túnel do carpo, entre outras coisas. Então, se um cara é controlador de voo, já é outra situação. Se é o motorista, ele tem que andar tantas horas, mas tem que parar. Hoje, então, hoje os caminhoneiros, né? Existe uma lei do descanso. Já vi várias vezes a Polícia Rodoviária Federal autuar. Só ele estava descumprindo a lei do descanso. Né? Ou seja, a polícia tá pedindo, o cara vai descansar, senão eu vou te multar. E a pessoa, eu não quero descansar. Eu nunca vi, não. O ser humano, ele é complicado. Como a gente falou aqui, existe, né? Direito. Colaboradores que não se ajudam, como também existem empresas que não se ajudam, né? E então não tem noção da gravidade de uma autuação dessa, que dentro dos níveis de autuação, que também vão até o 4º nível, é um de 4º nível, além de pôr a empresa ali, como a gente falou no início, na vitrine das notificações, a Receita vai ficar ali em cima, né, da empresa, porque isso leva a um adoecimento constante. Se a gente parar para avaliar o panorama das empresas, as empresas em que o pessoal não tem esses horários de descanso, não conseguem ter esse repouso, você vai ter um funcionário mais irritado, uma rotatividade de pessoas no setor muito grande, muito grande, porque o pessoal vai ficar ali, vai desenvolver um estresse, como vocês falaram, né, janeiro branco, a questão do burnout. Quando a gente vem para ergonomia, a gente encontra muita gente com síndrome de burnout, porque está muitas horas exposto a um risco que não é resolvido. Então, quando eu chego para avaliar ali os fatores psicossociais, muitas vezes eu vejo que a pessoa está muitas horas numa função, numa cadeira que não é ergonomicamente legal, num posto de trabalho incômodo e que leva uma pessoa a adoecimento mental. E quando você fala com aquela pessoa, ela já está irritada, ela já está com uma dor de cabeça tensional, reclamando do músculo rígido, que não está conseguindo digitar bem. Então, isso também são sinais da síndrome de burnout, que é uma doença que tem afastado muito, né? E o pessoal bate muito no burnout, mas a gente tem que lembrar que a gente tem o borderline ali um pouquinho antes, que é quando desenvolve a estafa e ela não é resolvida. Então não é esperar chegar no nível mais crítico que impede a pessoa desenvolver funções. Diagnosticou sinais iniciais, a gente já precisa tratar. E às vezes isso está na ergonomia. E esses afastamentos que a doutora falou, que a gente chama de absenteísmo, né? A quantidade, assim, seria o índice de afastamento de profissionais lá da saúde. Quanto mais essa empresa tiver atestados, funcionários no INSS devido a situações trabalhistas, existe uma compensação financeira que é tirada de 1% da empresa, se não me falha a memória, da folha todinha de pagamento, que dependendo quanto mais ela mandar gente para o INSS, quanto mais ela tiver funcionários com atestado médico, mais ela vai pagar imposto. Então, assim, pode chegar, imagina uma folha aí de, sei lá, de 1 milhão, você terá 3% todo mês para pagar.
quanto é que dá, modificação. né? Só por causa disso. Quer dizer, você poderia estar pagando 0,5, 1%, mas não. Aí complica. Então, assim, mexe em muitas coisas, muitos detalhes que... E esses afastamentos por doença ocupacional, é muito importante a gente lembrar que em algumas situações o trabalhador não tem consciência do que pode e deve ser notificado. Então, muitas vezes ele chega com atestado, é apresentado e não dá seguimento nos direitos dele, né? Aquele atestado vai para uma gaveta, é justificado por outra situação. E aí o trabalhador, ele também precisa conhecer os seus direitos dentro de uma empresa para cobrar. É porque às vezes o pessoal acha que cobrar é chegar a punir, notificar e ir para uma justiça. Não, é chegar, como a gente falou antes, e conversar. Leva essa pauta para o RH. Olha, meu atestado dava direito a tantos dias e aí eu posso ser readaptado. Vamos tentar essa conversa direta com o empregador? Não consigo ser readaptado. Aí passos à frente. Agradecer aqui os ouvintes. Francisca Santos está acompanhando, Neide Magalhães, José Olímpio também, Iraneide Soares, Zélia Rodrigues, a Aline Renata, né, que estão lá no nosso canal no YouTube. Obrigado mesmo aqui pela companhia. A gente está aqui na reta final, né, falando desse assunto, do assunto importante de saúde ocupacional e também dessa área de ergonomia, né, nas empresas. E Hugo Leonardo, para a gente poder fechar, né, o nosso tema, faltando aí 6 minutinhos agora, para a gente falar um pouco sobre qual o conselho, então, doutora Luzângela, que você passaria, então, tanto para empresas como para colaboradores, né? O que não fazer para não ser pego, então, pelo governo federal. A gente comentava até aqui em off, eu perguntei a eles aqui, tive a audácia de perguntar, e o E-Social, tá funcionando mesmo? A todo vapor, né? O governo federal, né, conseguiu fazer realmente um cruzamento perfeito de todas as informações e a última tacada de mestre, né, é essa conta Gov, que agora o cidadão, se quiser resolver alguma coisa, tem que ter essa conta Gov, né, já cadastrada. Então, assim, o que não fazer para não ser penalizado, tanto empresa como também colaborador, porque também para resguardar os seus direitos, né? Isso. Tony, uma dica tanto para o empregador quanto para o empregado, né? Primeiro, o empregador, que é de onde a empresa surge, é que a gente precisa saber que tudo o pessoal pensa em custo e imposto. Vamos pensar, a empresa ela precisa ter um pensamento próspero. Se tem imposto, é porque tem receita, né? E se tem receita é porque tem dinheiro ali entrando em caixa, então vamos pagar os impostos, cumprir as obrigatoriedades. Mas é um alto custo e até então estava passando sem ser visível. Mas quando ela é visível, além de expor a sua empresa em termos de impostos, né? A questão da notificação leva também um mau perfil da empresa para empregar. Quem é que vai querer trabalhar numa empresa que sabe que não são cumpridos os direitos, né? Que é sonegado algumas situações. Então, além de ter uma rotatividade de pessoas que não se mantêm ali dentro daquela empresa e ela vai estagnar seu crescimento por algum momento, né? Leva essa questão da penalidade por multas. E para o empregado é que a gente também pode construir um ambiente ergonômico, um ambiente saudável de se trabalhar. Precisa sempre ser essa conversa de mão dupla, né? Essa questão de ergonomia, de adaptação. Então, às vezes a gente pode promover esse ambiente no nosso posto de trabalho. Lógico que sempre em consonância com a empresa, conversando, não é chegar a tirar uma coisa daqui e pôr outra. A gente precisa ter essa consonância, essa conversa legal entre o empregado e o empregador. E a empresa principalmente precisa ter uma mente aberta. Às vezes estabelece uma norma, mas é porque a norma interna diz isso. Mas vamos lá. Essa norma interna pensando em quê? É só para ter um ambiente bonito sem ser funcional? Porque se você tem um ambiente ali totalmente organizado, mas não é funcional, vai levar a adoecimento. Então você vai perder em algum momento. Você investiu na estética da empresa para ela ser bonita, mas ela não é funcional. Vai lhe trazer danos e grandes prejuízos. Então, para o empregador, cumprir, né, essas normativas sempre é a melhor saída. Sobre custos, vocês vão ver que isso não é um custo. Isso é um grande investimento. Você vai ter um panorama da saúde da sua empresa, você vai saber como os seus funcionários trabalham, o que você pode melhorar de produção. Às vezes a gente pensa que o funcionário vai parar ali 1 hora e vai ser um tempo perdido, quando na verdade ele volta revigorado e ele desempenha a sua função numa maior produtividade e a empresa ganha.
Então, de certa forma, é uma via de mão dupla. Não tem como uma empresa ser saudável se os funcionários estão adoecidos. Não tem como uma empresa crescer, se destacar, né? Se os funcionários estão ali adoecidos, reprimidos. A mesma coisa um funcionário. Você não vai crescer se a empresa está ali proporcionando tudo e você não está entregando nada, você não está agarrando as oportunidades. Então, todo mundo tem a obrigatoriedade e a gente só vê grandes benefícios quando todos eles são cumpridos. Desde o ato da contratação, até em algum caso dispensa, adoecimento. Esses direcionamentos são a melhor forma da gente fazer a empresa crescer com essa visão mais atual. Dicas valiosas, viu? Quem seguir essas recomendações vai se dar bem, viu? Tanto as duas partes, né? Na história. Doutora Luzângela, quem quiser lhe encontrar, né, para trabalhos, né, em relação a essa área, a sua área de atuação, como é que faz, né? Você tem algum consultório, algum atendimento particular, fica à vontade. Essa é a hora do mechan, viu? Tony, aqui em Serra Talhada eu sou muito conhecida pela parte da terapia intensiva, né? Eu trabalho como responsável técnico em 2 unidades. Então, o pessoal sempre associa a pessoa de Los Angeles, sou docente, ou a uma faculdade ou aos hospitais. Mas, assim, na área de ergonomia, eu atendo na mesma sala locada no centro de Centro Médico, hoje Clínica Vida, lá em Dr. Breno Ferraz. Quem quiser me procurar, eu estou lá, as meninas têm uma agenda. Mas também, o maior meio de contato, principalmente com o RH das empresas que eu presto consultoria, não só aqui em Serra Talhada, mas em outras regiões. Tem o meu Instagram, né? Luzângela Landim Físio. Vocês podem me encontrar lá. E no Instagram tem o meu número de telefone, que é 9920 1533. É o número que eu mesma respondo. Eu gosto de interagir tanto com a empresa quanto com os profissionais, para tirar dúvidas, para orçamentos, para visitas, consultorias. Além desses serviços da consultoria, que é um panorama, que lá eu consigo oferecer palestras, treinamentos, blitz ergonômica, os laudos ergonômicos e as análises, eu também faço a parte de perícia forense, que é as pessoas que adoecem no trabalho e precisam de uma avaliação daquele ambiente que a empresa não oferece. Então é um trabalho, uma via de mão dupla, laudo para aposentadoria, algumas situações, as pessoas vão me encontrar através do número de telefone, falei anteriormente, e também pelo Instagram. Lá tem um link, pode falar direto comigo, que é Luzângela Landim Físio, ou no Centro Médico do Dr. Breno Ferraz, né, como antigamente era conhecido, hoje Clínica Vida. Eu estou sempre à disposição. Qualquer Muito dúvida, bem. estou... Coisa boa. Doutora Luzângela, muito obrigado por ter vindo, né? Pode ter certeza que a gente vai lhe chamar mais vezes para a gente bater um papo, conversar sobre saúde. E esse é o propósito do nosso programa, é a gente falar de saúde do trabalhador, né? Para as empresas, né? Das várias áreas. A gente tem feito isso, né? Trazido vários profissionais dessa área, né? E nessa parceria com o meu amigo aqui, Hugo Leonardo. Hugo, mais um programa finalizado. Muito obrigado aí pela sua presença também e até o próximo sábado. Se Deus quiser, tamo junto. Obrigado. Um abraço. Muito bem. Doutora Luzângela, muito obrigado também. Obrigada, mais uma Tony, vez. Obrigada, doutor Hugo, e até a próxima. Muito bem. E atenção, empresas e colaboradores, viu? Preste bem atenção nas palavras, né, que foram ditas aqui da doutora Luzângela, para que ocorra tudo bem, né? Tanto a empresa vá bem, como os colaboradores também. Então, esse é o ponto de equilíbrio, né? Eu costumo dizer, né? Se tá bem pra, né? O negócio tem que ser bom para as duas partes, né? Os dois lados, né? Não só para um. Então,